Oi, pessoal! Tudo bem? Espero que estejam bem. Tá um contraste de luzes aqui, né? Aqui atrás de mim tá uma parede branca, ele tá meio escuro, mas enfim. Artístico, a nossa videoaula de hoje. Gente, eu gostaria de continuar a tratar com vocês temas de teoria geral da prova penal, que é um tema mais importante do processo penal, porque é sobre provas que o juiz vai se debruçar para sentenciar, condenando ou absolvendo alguém. O que a gente vai tratar hoje, então eu trouxe um tema bem interessante. Não vai ter no livro do Auri. Quem quiser, depois eu passo leitura complementar. É um tema da psicologia cognitiva, que que entra, né, dentro dos temas de processo penal para nos explicar a questão da imparcialidade do juiz, tá? Essa teoria se chama teoria da dissonância cognitiva. Teoria da dissonância cognitiva. Eu vou explicar o que é e depois a gente vai entender dentro do processo penal a importância dessa teoria, tá? Então vamos lá. A teoria da dissonância cognitiva, ela foi criada por um psicólogo chamado Leon Festinger, desculpa, Leon Festinger. Ele é doutor em psicologia, norte-americano, criou essa teoria da dissonância cognitiva em 1957. Ele parte de uma premissa e aí cria a pesquisa dele, as teorias dele, a partir de pesquisa empírica. Qual é a premissa de Festinger na teoria da dissonância cognitiva? Ele diz que nós temos uma tendência natural de equilíbrio, de buscarmos uma harmonia, uma consonância, para usar o contrário da dissonância, entre as nossas cognições. O que é cognição? Seja ela realizada através dos nossos conhecimentos, nossas opiniões, nossas crenças, nossas ações. Tá? E a gente busca essa harmonia para quê? Porque a gente não quer experimentar um estado desconfortável de dissonância cognitiva. Então, em outras palavras, dissonância cognitiva é um desequilíbrio no nosso sistema psíquico, tá? Quando a gente fica diante de situações conflitantes entre si. Vou dar um exemplo, que inclusive foi ele que traz, e aí depois a gente vai desenvolver isso no processo penal. Imaginem ser cristão e não acreditar em Deus. Ou então o sujeito que é vegano e come carne. Qual é a tendência natural nesses exemplos que eu acabei de dar? Que o cristão acredita e defenda a existência de Deus e que o vegano seja contra qualquer forma de exploração animal, certo? Agora imaginem esse cristão sendo confrontado por um ateu que afirma poder provar que Deus não existe. Isso vai causar, essa informação nova vai causar uma dissonância cognitiva no cristão, no sujeito. A crença que ele tem ou tinha sobre a existência de Deus é confrontada pela informação que agora ele tem de que Deus não existe. Então, experimentar a dissonância cognitiva é incômodo, gente. E, consequentemente, a nossa psique tenta evitar que isso aconteça. Como? Através de processos cognitivos, comportamentais involuntários. É importante registrar isso. Não é voluntário esse movimento que a gente faz para afastar a dissonância cognitiva. É involuntário que a gente tente eliminar esses desequilíbrios. Esse é, grosso modo, o cerne da teoria da dissonância cognitiva, quando há um rompimento psíquico das minhas crenças. O Festinger ele desenvolve essa teoria a partir de outras subteorias. A primeira delas é da perseverança. A gente persevera para confirmar, afirmar a nossa informação anterior. E aí, para isso, você vai buscar meios de confirmar isso, que podem ser até meios que você mesmo não acredita. E segundo, busca seletiva de informações. Como é que você vai buscar essas informações para confirmarem a sua crença? Buscando seletivamente. Então, você sabe aonde você vai buscar. Vamos trazer isso para o processo penal. Se eu tenho uma tendência a repelir eventual dissonância cognitiva em prol da harmonia da minha psique, eu vou responder às novas informações que me são colocadas na minha frente de forma positiva ou de forma negativa? Eu vou responder de forma negativa. Como? Buscando evitar
essas informações, ou buscando confrontar, negar essas informações. Porque eu não quero ficar com a minha psique desarmônica. Eu não quero sentir esse desequilíbrio. Tem um cara, um advogado criminalista do Rio Grande do Sul, que se chama Ruiz Ritter, que escreveu um livro chamado Imparcialidade no Processo Penal, Reflexões a partir da dissonância cognitiva. Vamos trazer isso para dentro do processo, então. O juiz, como um ser humano que é, ele não é robô, ele não é Deus, ele não é uma pessoa completamente alheia ao processo histórico, social, político. Ele é um ser humano inserido em uma determinada classe, inserido em um determinado contexto, que possui suas preconcepções, seus preconceitos, suas convicções e suas crenças. Essa pessoa, esse juiz, tenta evitar ao máximo o desconforto que é causado quando ele se dá conta de informações que desautorizam crenças que ele previamente nutria, que ele previamente acumulava no seu arcabouço psicológico cognitivo. Ou seja, há uma tendência natural em o juiz supervalorar informações que confirmam crenças previamente existentes na psique dele, convicções, e de subvalorar todas as informações que desautorizam essas crenças. Ou seja, gente, isso no contexto brasileiro é absolutamente preocupante, é grave, considerando que nós não temos ou não tivemos a adoção efetiva do juiz de garantias, que apesar de ter passado nessa reforma parcial do CPP com a introdução da Lei 13.964, chamado pacote anticrime, que, como eu sempre digo, no campo do processo penal trouxe novidades ou trouxe, eu esqueci a palavra, incorporou ao sistema processual penal boas mudanças, garantias, né? Lembrando que essas boas mudanças não estavam previamente previstas na redação original, realizada pelo ex-ministro Sérgio Moro, mas fato é que a introdução da Lei 13.964 fez introduzir o juiz de garantias, que, menos de um mês depois, ficou suspenso por força da decisão liminar do ministro Luiz Fux, não me engano, acho que foi dia 22 de janeiro de 2020. Ou seja, gente, vejam o perigo. No contexto brasileiro de processo penal, em que eu tenho um juiz que tem contato com o inquérito policial, com tudo que foi realizado, né, nessa fase pré-processual, sem contraditório, sem ampla defesa, inquisitorial, o juiz que autorizou quebra de sigilo fiscal bancário, o juiz que autorizou interceptação telefônica aqui no inquérito policial, sendo o mesmo juiz que vai julgar, sendo o mesmo juiz que já vai chegar na fase processual contaminado, que já vai chegar nessa fase mais próximo da hipótese fática acusatória do que da hipótese defensiva. Porque a hipótese defensiva ele só vai conhecer quando, via de regra, o processo já começou. Então, veja o desequilíbrio que isso traz para o processo penal, um desequilíbrio absolutamente perigoso, em desconformidade com a Constituição Federal. Tá? Ou seja, seria importantíssimo a adoção, no campo do processo penal, de teorias provenientes da psicologia cognitiva para entender a psique do juiz no momento de julgar. E trazendo essas informações para dentro do processo penal, que a gente possa lutar e defender cada vez mais a imparcialidade do juiz, ou seja, o afastamento do juiz de ambas as partes, para que ele esteja equidistante. Como que eu vou garantir isso? Trazendo a necessidade do juiz de garantias, trazendo a necessidade de que o juiz, quando comece a instrução processual penal, seja um ignorante cognitivo, comece do zero, esteja tão afastado da hipótese acusatória quanto da defensiva. Tá? Gente, na live dessa semana, então, da quinta-feira, tenham assistido essa aula e a gente vai discutir juntos essa teoria e a inserção dessa teoria no processo penal. Tá? Grande abraço, boa semana pra gente. Tchau, tchau.